situação. Esse dado, a situação, ela não está correlacionada a nada dentro do sistema. Então, a gente precisa fazer essa correlação. A ACI, ela não encaminhou dados para que a gente já tivesse isso cadastrado. Então, a gente vê aqui, ó, a gente vai lá, ó, tem aqui as situações. Se a gente for pensar aqui nessa situação em instalação, a gente faz também lá as mesmas configurações. E na norma a gente tem que fazer as mesmas configurações, ou seja, uma instalação. Quais são os elementos que podem ser instalados? Uma frequência pode ser instalada, um serviço pode ser instalado, um aeródromo pode ser instalado, um equipamento. Eu estou aqui oferecendo também sugestões, tá? Sugestões não, exemplos. E são exemplos que bem provavelmente estão até errados. Mas a ideia é que a gente tem que associar, a gente tem que fazer um grupo e esse grupo associar aí as, as situações aos elementos. Isso tudo para que no final das solicitações tudo ocorra da forma mais rápida possível. E aí a gente vai ter, ó, o assunto totalmente estruturado. E a gente vai ter também assunto associado ao perfil. Uma vez que você fez a configuração, isso a gente continua agora aqui e faz a configuração das situações. A mesma coisa. A gente vai lá selecionar quais são as situações e, se a gente for pensar direitinho, a gente vê que é a situação quem determina o encaminhamento das mensagens, das solicitações. Então, situação define encaminhamento. E se a gente pensar mais ainda, a gente vai ver que situação pode definir prazo. Então, quando a gente pensa assim, ó, uma instalação. Ora, o que é instalação? O que é o estabelecimento de um elemento qualquer? Se eu vou fazer uma instalação, é alguma coisa que é perene ou alguma coisa que é temporária? E mais, se eu estou instalando um equipamento, quem precisa saber que aquele equipamento está sendo instalado? Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Quando a gente vai cadastrar as situações, a gente começa a ver que cada situação ela tem uma correlação direta com o processo em si. E aí a gente fala de prazo e encaminhamentos. Então, por exemplo, aqui, eu estou sugerindo aqui que uma instalação já fique definida na norma e, consequentemente, no sistema, que toda instalação deve primeiro passar pelo regional e do regional deve seguir para o STOP e aí sim, do STOP que vai para o ICA. Então, a gente define na norma qual é o caminho que uma situação de instalação solicita. Então, mais à frente, quando eu quiser instalar algum equipamento, ou seja lá o que for, aqui a situação, a instalação estiver associada, sempre vai pegar esse mesmo caminho. E eu não vou precisar ficar criando caminho para cada tipo de solicitação, onde muda só a vírgula do pedido. Aí não, instalação é aquele caminho ali. Estabelecimento, a mesma coisa. Modificação, urgência, então vê que para cada tipo de situação o caminho vai ser diferente. Não é para cada tipo de assunto específico lá que um usuário pode pedir que eu vou estabelecer qual é o caminho dele. Não, eu já posso definir esse caminho já pela situação como um todo. Não é o assunto quem define o caminho, é a situação daquele assunto que define o caminho. Uma vez que nós já fizemos todas as configurações, então a gente já associou os usuários, os perfis de usuário aos elementos, a gente já associou os elementos às situações, a gente já associou as situações aos processos, ou seja, aos encaminhamentos e prazos necessários. Então, depois de feita essa configuração no sistema e depois de feita essa definição na norma, o usuário daí já pode fazer a sua solicitação de divulgação de informação aeronáutica. Então ele vai ver lá que ele tem a competência sobre alguns elementos. Então, nesse caso aqui do ATC, como foi definido para ele, que ele tinha competência sobre horário, frequência, coordenada e serviço. Ora, é sobre isso que ele pode fazer solicitações. Então, uma vez que ele fez uma solicitação de uma frequência, por exemplo,
nós